Olá, acadêmicos e acadêmicas. Vamos iniciar os estudos da disciplina de alfabetização e letramento. Essa disciplina é uma disciplina bem introdutória, que vai fazer toda a diferença nos próximos estudos que nós realizaremos nas demais módulos e demais estudos que temos durante o curso. Então, essa introdução, ela está bastante relacionada aos conceitos iniciais que nós precisamos compreender. Compreender que alfabetização e letramento são conceitos distintos, mas também são conceitos que precisam estar entrelaçados. Nessa disciplina também, nós vamos compreender um pouco do processo da oralidade, da escrita e as influências das teorias no processo de alfabetização, as teorias psicolinguísticas e sociolinguísticas. Durante o módulo, vocês vão perceber que a professora vai trazer textos e vai trazer também alguns conceitos importantes que vocês vão ocupar durante o processo de estudo. Então, iniciamos de forma mais geral o conceito de alfabetização, para que durante os estudos vocês retomem e voltem de repente a esse vídeo para compreender do que estamos falando e do que queremos estudar. Então, a alfabetização é um conceito que ele pode ser definido como um processo que envolve decodificar, reconhecer letras e codificar também alguns sinais linguísticos. Isso é muito importante, sem dúvida, no processo de escrita e leitura. Ela é uma combinação dessa decodificação até que a criança chegue ao processo de formar palavras e, consequentemente, formar frases. Mas apenas esse processo não dá conta de formar esse sujeito crítico, esse sujeito letrado que nós tanto almejamos e falamos também para vocês durante as aulas. Então, a alfabetização, ela envolve mais essa questão mecânica, ela é desenvolvida pela técnica do escrever e do ler, para que a gente possa dizer o fulano, a fulana é alfabetizado. Mas o letramento, sobretudo a partir dos estudos da Magda Soares, que tem um texto nesse nosso módulo e que eu gostaria que vocês lessem com muita atenção, a Magda vai fazer uma retrospectiva desse conceito letramento e ela vai nos chamar a atenção, então, que desde a sua chegada ao vocabulário das áreas da educação e da linguística no Brasil, ela vai afirmar que nesse contexto, o conceito de letramento, ele passou a ser mais discutido a partir dos anos 80, realmente a partir dos estudos de Magda. E esse conceito, então, de letramento, ele é uma versão do português do termo do inglês letarize. Segundo ela observa o termo letramento como o primeiro que ganhou progressiva influência na bibliografia a partir dos anos 95. Para saber mais, então, sobre esse assunto, nós vamos, durante o módulo, ler os textos de Magda Soares. Então, eu também gostaria de lembrar vocês que o termo literalice significa o estado ou a condição que assume aquele que aprende a ler e escrever, segundo Magda Soares. É uma definição que está implícita, conforme a autora muito bem diz, a ideia que a escrita está ligada a uma questão social, que vocês ouviram muitas vezes a gente falar, a uma questão cultural, política, econômica, cognitiva e também linguística. Então, o ser letrado é um ser que olha o contexto, que não apenas decodifica os termos, mas ele faz a leitura de mundo que muito bem Paulo Freire também nos ensinou. Então, é aquele ser que faz a leitura contextualizada e é por isso que o mediador, a professora, o professor que deseja letrar e alfabetizar, ele vai sempre organizar práticas de alfabetização que
oportunize aos seus estudantes apresentar a função social da escrita. O que significa isso, a função social da escrita e da leitura? Oportunizar aos estudantes e às crianças que eles percebam que eu escrevo para alguém, que eu escrevo para comunicar algo, que eu estou fazendo leituras e escritas para compreender a realidade e que essa realidade ela não está descolada da realidade cultural, política e econômica do contexto onde eu estou inserido. Então é muito importante que as crianças tragam práticas da sua vivência, o que elas compram, o que elas comem, se elas vão ao banco, se elas usam o celular, se elas não utilizam outros meios que nos levam à necessidade de ler e escrever para conhecer e fazer uma leitura contextualizada da realidade onde nós estamos inseridos. Vamos seguir os estudos. Esta é uma abertura inicial da nossa disciplina. Gostaria que vocês prestassem muita atenção às atividades que a gente está propondo ao longo do desenvolvimento da disciplina. Retomem os textos, façam anotações e, se necessário, retomem os conceitos que estão descritos no artigo principal introdutório dessa disciplina, que é um artigo da Magda Soares. Se for necessário, retome as leituras e volte a conversar conosco, que nós estamos aqui à disposição para oferecer qualidade e conhecimento a todas as acadêmicas e acadêmicos.